Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como tema Relacionamentos Solidários. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será o que é ser solidário. Em segundo lugar, vamos falar sobre a Bíblia e a solidariedade. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre trabalhos voluntários. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O que é ser solidário? Definição de solidariedade. Podemos definir solidariedade como a efetiva prática do amor incondicional para com o próximo, demonstrando em cada ato solidário realizado a virtude da generosidade humana, convergindo então para uma sólida comunhão entre as pessoas, produzindo benefícios mútuos, onde de um lado o necessitado é amparado e do outro o provedor alcança o prazer e o bem-estar na alma em ajudar aquele que necessita de provisões materiais, apoio moral, aconselhamentos, consolação, etc. Mas quais são as características da solidariedade? Em primeiro lugar, a solidariedade ela é incondicional. O ato de se solidarizar com o próximo não carrega em seu bojo nenhum tipo de interesses, quer seja de recompensas, vantagem materiais ou de qualquer outra ordem, bem como visibilidade midiática ou social. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre esta questão dos interesses próprios. Então diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículos de número 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Portanto, o apóstolo Paulo faz uma exortação aqui ao amor fraternal e também a humildade. Neste aspecto, torna-se que este amor deve ser incondicional. Como segunda característica da solidariedade, nós temos que a solidariedade ela é misericordiosa. A solidariedade nos impõe, sem qualquer restrição, a condição de ser benevolente, de ser benigno, benévolo, bondoso, caridoso, caritativo, clemente, generoso e piedoso. Sendo o ser misericordioso um atributo de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, capítulo de número 3,
versículos 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 13, 12 ao 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Portanto, aqui também o apóstolo Paulo fala sobre as virtudes que o cristão deve cultivar. Significa, então, que em uma dessas virtudes, ele fala aqui no versículo 12, dizendo assim: de ternos afetos de misericórdia. Portanto, a solidariedade tem como característica a misericórdia. Em terceiro lugar, a solidariedade, ela possui compaixão. Quando nos solidarizamos com o próximo, assumimos exatamente o estado daquela pessoa. Ou seja, nos colocamos no lugar desta pessoa, no contexto da dor que aquela pessoa está a sentir, a experimentar, e assim nós temos compaixão dela, porque sentimos a mesma dor daquela pessoa. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a 11, nós temos uma menção dessa situação de se colocar no lugar do outro. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 5, no Sermão do Monte, nós temos aqui as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. E no 4º versículo, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Portanto, aqui há, nestas bem-aventuranças, esta questão da compaixão, do se colocar no lugar do outro, porque cristianismo é se colocar no lugar do outro, fazer o bem. E nesta condição, a solidariedade possui compaixão. E por fim, a solidariedade, ela possui amor. O amor é o sentimento e o comportamento que move o ato de ser solidário. Logo, todos os atos da pessoa que tem amor a Deus, que tem amor a si e ao próximo, este amor exala paciência, bondade, alegria, humildade. E as ações que definem ou que ratificam este amor é exatamente os dons, os talentos que Deus dá à pessoa para promover a assistência social, o ajudar a quem necessita, a quem está carente de uma determinada provisão. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, no seu capítulo 12. Também esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, no seu capítulo 12, do versículo 6 a 21, ele diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, fazendo uma recapitulação, as características da solidariedade são: primeiro, ela é incondicional. A solidariedade é misericordiosa. A solidariedade possui compaixão. E a solidariedade possui amor. Vamos relatar agora qual foi o maior exemplo de solidariedade registrado na Bíblia. O maior exemplo de solidariedade registrado na Bíblia Sagrada foi o exemplo de Jesus, Cristo, que em sua infinita misericórdia, compaixão e por um incondicional amor, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E isto para a remissão dos nossos pecados. Para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler todo o capítulo, portanto, do versículo de número 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Portanto, este capítulo mostra o sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo, quando ele tomou o nosso lugar na cruz, derramou o seu sangue, morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados e para a nossa salvação e vida eterna. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a Bíblia e a solidariedade. Além do magnífico exemplo de solidariedade do Senhor Jesus, a excelsa palavra de Deus apresenta vários exemplos de solidariedade humana, tanto no Antigo como em o Novo Testamento. Nós podemos citar, dentre eles, os seguintes exemplos. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, Abraão teve solidariedade para com seu sobrinho Ló. 4 reis, sob o comando de Quedorlaomer, rei de Elão, fizeram guerra contra 5 reis e levaram cativo a Ló, sobrinho de Abraão. Então Abraão, solidariamente, com 318 guerreiros, livra Ló das mãos de Quedorlaomer, demonstrando então a sua solidariedade para com o sobrinho. Vamos fazer a leitura em Gênesis, capítulo de número 14, versículos 8 ao 7, que diz o seguinte. Gênesis 14, 8 ao 7. 8 ao 17, melhor dizendo. Diz a palavra do Senhor. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e o perseguiu até Albar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Portanto, aqui presenciamos a solidariedade de Abraão com relação ao seu sobrinho Ló, que havia sido preso e perdido todos os bens. Então, ele resgatou os bens de Ló e também libertou Ló da prisão. Como segundo acontecimento no Antigo Testamento, nós temos Moisés. Moisés teve solidariedade para com a sua irmã Miriam. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se rebelaram diante da congregação contra Moisés, com o pretexto de que este se casara com uma mulher cuxita. Deus intervém e pune Miriam com uma mortal lepra, porém Arão pede que Moisés não deixe Miriam morrer, fazendo então ao seu Senhor uma oração para livrar a sua irmã da lepra.
Moisés se solidariza com a situação de Miriam, apesar de ter sido afrontado por ela, e ora ao Senhor, pedindo misericórdia e livramento de sua irmã daquela horrenda doença, sendo prontamente, então, atendido pelo Senhor. Vamos fazer uma leitura no livro de Números, capítulo de número 12, versículos do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Números 12, 1 ao 16. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Não tendo falado também por nós, o Senhor o ouviu. E aí, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Portanto, aqui nós temos essa situação aqui dessa rebeldia de Miriam e Arão contra Moisés. Miriam fica leprosa e Arão pede para que Moisés ore ao Senhor para que cure. E Moisés, de forma solidária, mesmo tendo sido afrontado, orou ao Senhor e Miriam, então, foi curada da lepra. Agora, trabalhando em o Novo Testamento, nós temos a parábola do bom samaritano como um exemplo clássico de solidariedade. Jesus registra em seus ensinamentos, através da parábola do bom samaritano, um exemplo clássico de solidariedade, que devemos nos espelhar e praticar. Então vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, em seu capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Versículo 25 a 37, diz assim a palavra do Senhor: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Em quarto e último exemplo, e no caso aqui o segundo exemplo no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que se solidariza com Onésimo, escravo fugitivo de Filemon, seu senhor. Onésimo, escravo de Filemon, havia fugido da fazenda de seu senhor e em prisões se encontrou com o apóstolo Paulo e se converteu ao cristianismo. Onésimo, arrependido, deseja voltar para o seu senhor, e então Paulo solidariamente se coloca no lugar de Onésimo e pede através de uma carta que Filemon o receba de volta. Então vamos fazer esta leitura, esta carta a Filemon, que ela não tem, Filemon, esta carta ela não tem capítulo, tem apenas versículo, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes me foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade.
pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício reanimador, com coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossos corações vos sereis restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. O Senhor Jesus enfatizou com veemência a prática da solidariedade humana como um ato nobre e que alegra a Deus. E também que a omissão desta prática é reprovável diante do Senhor. Considere-se que esta ênfase para a obrigação desta prática de assistência social foi feita em seu ministério, como já tivemos oportunidade de contemplar na parábola do samaritano. E agora, num momento especial, quando Jesus receberá a sua igreja. Vamos fazer a leitura em Mateus, capítulo de número 25, versículo 31 a 46, que diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos e irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos trabalhar agora o item 3 da lição, trabalhos voluntários. E vamos falar um pouco agora sobre a missão social da igreja. A missão social da igreja são os deveres e encargos que o Senhor Jesus determinou à sua igreja enquanto estivesse aqui na terra. E esta, sendo um grupo social que está inserido no meio de homens, nas sociedades e comunidades espalhadas pelo mundo,
possui encargos definidos pelas Escrituras Sagradas quanto aos relacionamentos humanos no âmbito individual e coletivo. A igreja tem como missões evangelizar, batizar, discipular, adorar ao Senhor, profetizar a palavra de Deus e, dentre outras missões, a de ação social, de acordo com o ponto de vista bíblico. Isto quer dizer que o Evangelho de Cristo, visto de forma integral, não está limitado somente ao atendimento espiritual das pessoas, mas também implica em atender às necessidades psicológicas, econômicas, educacionais, físicas e sociais das pessoas. Neste contexto, nós podemos mencionar como ações de cunho social da igreja primitiva, por exemplo, os discípulos de Jesus que se preocupavam e cuidavam dos necessitados. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 6, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, aqui nós temos, neste episódio aqui da instituição dos diáconos, uma clara alusão ao trabalho social da igreja, de assistência das viúvas, assistência social para as viúvas. Jesus, em seu ministério, tinha uma clara preocupação com os necessitados e com os mais pobres. Em João, capítulo de número 13, versículo 21 a 30, diz assim a palavra do Senhor. João 13, 21 ao 30. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disseram: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Portanto, aqui, nesta indicação do traidor desta noite, Jesus aqui, neste episódio, nós temos também uma clara alusão de que no ministério de Jesus havia assistência aos pobres. Quando ele diz aqui no versículo 29, pois como Judas era quem trazia a bolsa, portanto ele era o tesoureiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, caracterizando então aqui essa assistência social. Em terceiro lugar, como cristãos, nós temos a obrigação de ajudar
os verdadeiramente necessitados. A começar pelos da nossa própria casa e os que professam a nossa fé. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, carta escrita pelo apóstolo Paulo, em seu versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Portanto, temos que ajudar não só as pessoas da nossa própria família, da nossa própria casa, como também os que professam a nossa fé. E por último, a nossa fé no Evangelho de Cristo, ela é ratificada, confirmada pelas nossas ações. E isso está escrito na carta de Tiago, em seu capítulo de número 1, versículo 14 a 26, que diz assim: Tiago, capítulo 1, versículo de número, capítulo 2, versículos 4 a 26. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, melhor dizendo. Vou repetir. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado pela justiça, ou para a justiça, e foi chamado então amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos passar agora a ver a diferença entre serviço social e ação social. Caracterização de serviço social. O serviço social na igreja tem como características predominantes a saber: socorrer temporariamente as pessoas em suas necessidades. O serviço social é uma atividade filantrópica. O serviço social busca atender a indivíduos e famílias. E no serviço social nós temos obras de caridade. A Igreja do Senhor Jesus, representada por diversas denominações, ela tem a obrigação de ter em sua estrutura organizacional serviços sociais pontuais, de entrega de cestas básicas, ou sopas alimentares, ou de um dia na praça com serviços sociais, corte de cabelo, aferição de pressão arterial, glicemia, etc. Sendo estes serviços pontuais louváveis e que devem ser continuados, até mesmo como meio de evangelização,
cumprindo a ordenança do Senhor. Porém, eles são de alcance, esses serviços são de alcance restrito, que não reinsere os desvalidos no meio social ou dá condições, os instrumentos necessários para que as pessoas alcancem um patamar mínimo de dignidade social através do seu próprio esforço. A Igreja do Senhor Jesus, representada por diversas denominações, e agora a gente fala da caracterização de ação social para vermos essa diferença entre serviço social e ação social. A Igreja do Senhor Jesus, representada por diversas denominações, tem também a obrigação de ter em sua estrutura organizacional fontes e efetivos projetos, aliás, melhor dizendo, na sua estrutura organizacional, fortes e efetivos projetos de ações sociais, que se distingue do serviço social. Pois as ações sociais promovem resultados mais efetivos para o ser humano, considerando que a ação social ela guarda as seguintes características. Primeiro, ela elimina as causas das necessidades das pessoas. Ou seja, as pessoas não ficam com essa necessidade de forma indefinida, por tempo indefinido. Em segundo lugar, as ações sociais elas buscam a transformação das estruturas sociais da sociedade. Em terceiro lugar, as ações sociais inserem o indivíduo em seu meio social. E as ações sociais, aliadas às políticas públicas e econômicas de governo, ajudam na promoção da justiça social. A Igreja não deve colocar a consecução de suas atividades exclusivamente no âmbito espiritual ou administrativo, muitas vezes criando megas estruturas com continuado acúmulo de riquezas, sem qualquer olhar e prática solidária para os necessitados. Não que a Igreja venha se tornar um depósito de necessitados e de sustentação permanente dos mais pobres, considerando ainda as oportunidades que se fazem, ou que os oportunistas, melhor dizendo, eles se fazem de necessitados. Ainda tem que se considerar este aspecto. No entanto, é imprescindível a Igreja demonstrar, segundo as suas limitações, que ela possui obras sociais de verdade, apresentáveis a Deus e à sociedade. E isto, em boa parte, pode ser alcançado, já que os recursos são escassos, se as igrejas criarem convênios de assistência social, aprovisionando recursos financeiros e trabalhos humanos voluntários de seus membros, de forma organizada e fiscalizada. Para em conjunto e em parcerias com ONGs, órgãos de Estado municipal, estadual e federal, empresas privadas, instituições hospitalares, organizações de tratamento de dependentes químicos, instituições profissionalizantes, agências de emprego e demais instituições de ação social venham a realizar de forma autossustentável o que Jesus ordenou: amar ao próximo como a si mesmo. Concluindo a nossa aula de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é a ordenança do Senhor. E isto só se realiza quando somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, é preciso que Cristo esteja em nós e nós em Cristo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar.
se Deus permitir.